Boa tarde, gente. Eu sou Patrícia, delegada sindical do CSL Rio, e a Juliana, delegada sindical da GSEX São Paulo, e a gente vai defender aqui a tese do Movimento Nacional de Oposição Bancária, da CSP com Lutas. Bem, nós chegamos nesse congresso hoje com uma diferença de outros congressos. Temos uma avaliação comum, né, que eu acho que está presente em todas as correntes que estão aqui representadas, uma avaliação comum em relação às condições de trabalho no Banco do Brasil, que tem se deteriorado a cada ano, nem em relação à direção do banco. Os diversos ataques, como o plano de funções, as reestruturações, as demissões por ato de gestão, o assédio moral, as metas, têm adoecido o funcionalismo violentamente. Diariamente a gente enxerga isso. O arsenal repressivo que existe hoje nas instruções normativas do banco, as demissões novamente, as perseguições a dirigentes sindicais, a delegados sindicais, a postura antissindical da direção do banco, não encontra precedente na história do movimento sindical bancário. Um outro diferencial que a gente tem, eu acho que nesse congresso, esse ano, é o chamado unidade, que a gente tem visto aí sendo colocado por diversas forças políticas. Nós temos acordo em relação ao chamado unidade. Vamos estar juntos para bater na direção do banco, nas principais lutas da categoria. Mas nós temos diferenças fundamentais em relação ao entendimento dos ataques que a gente está sofrendo. Nós não compartilhamos a avaliação que a gente acha que está na base do entendimento da situação que a gente vive hoje no Banco do Brasil, que é a avaliação sobre o caráter desse governo e sobre quem o PT governou nesses últimos 10 anos. E sobre ainda a responsabilidade desse governo sobre a situação que a gente vive no banco hoje. Nós temos avaliações diferentes. A Juvândia, que presidente do Sindicato de Bancário de São Paulo, né, fez uma fala ontem na abertura do nosso congresso, elogiando o governo, falando que a inflação está baixa, falando que os salários estão crescendo mais do que a produtividade. Coisas que a gente não enxerga na realidade. E ela colocou como se a realidade que é mostrada pelos jornais, pela imprensa, não é verdadeira, que o problema está aí, na imprensa. Mas a gente não concorda com isso. Se a gente analisar os dados, as informações econômicas que vem do governo, a gente vai ver para quem governa de fato esse governo, o PT, nesses 10 anos, para quem governou. O governo tem falado em pleno emprego, né, que os últimos índices de desemprego têm sido os mais baixos da história. E o IBGE divulgou um índice de 5,6% de desemprego de fevereiro desse ano. Mas, contrariamente, o DIEESE, que estava aqui representado na mesa mais cedo, divulgou o índice dele de desemprego que considera o subemprego, que é desconsiderado pelo índice do IBGE, que diz que o índice de desemprego em fevereiro de 2013 no Brasil estava em 10,4%, o dobro do que o governo divulga, e menor do que do índice de desemprego que se encontra nos Estados Unidos hoje, que está sendo atingido pela crise mundial, semelhante ao desemprego que atinge vários países da Europa hoje que estão sob a crise econômica mundial. O governo diz que está acabando com a pobreza no país, mas considera um índice de pobreza absurdo, vergonhoso. Ele diz que pobreza extrema, que está em situação de pobreza extrema, aquela família que recebe por pessoa até R$70 por mês, e que pobreza é aquela que recebe entre R$70 e R$140 por mês por pessoa. Ele diz, em 2012, enquanto ele destinou 18 bilhões de reais para o Bolsa Família, destinou 453 bilhões de reais para os banqueiros, na forma de pagamento de juros e amortizações da dívida. Esse pagamento de juros e amortização da dívida consome quase 50% do orçamento nacional, enquanto para a saúde fica 4%, para a educação fica 3%. Esse governo não é dos trabalhadores. Esse governo que foi eleito sob o lema de que não privatiza, está fazendo a maior entrega das riquezas do nosso país, da história do nosso país, com os leilões do petróleo.
Semana passada aconteceu a 11ª rodada de leilão, que foram leiloados vários blocos no norte do país, que tem uma estimativa de 35 bilhões de barris para a produção de petróleo. A maior parte foram empresas estrangeiras. Isso é privatização. A Petrobras está sendo privatizada. A privatização do Banco do Brasil não era um projeto do PSDB que foi engavetado quando o PT entrou no poder. Não, ela está acontecendo hoje e é preciso que a gente enxergue isso. Está acontecendo hoje na gestão do banco cada vez mais privada. Está acontecendo hoje na composição acionária. Lá atrás, em 2002, se a gente pega a composição acionária, só 0,9% 6 minutos. do capital da composição acionária era de capital estrangeiro, do governo do PSDB. Hoje está em 18%. Enquanto lá apenas 7% eram negociadas em bolsa, hoje está em 30%. Isso não é privatização? O que é isso? Não é privatização? O que o governo está fazendo com os aeroportos, portos e estradas desse país, que ele usa concessão como eufemismo, é privatização. As isenções fiscais e a desoneração da folha de pagamento de vários setores, o que ele transferindo dinheiro público, enquanto para poder tratar a crise econômica como medida para combater a crise, enquanto ele endivida a população, e hoje a renda da população, 43% da renda da população está destinada ao pagamento de dívidas. Esse governo não é dos trabalhadores. E, companheiros, é importante a gente entender isso, porque tudo isso está relacionado à situação que a gente está vivendo no banco. Senão a gente vai criar ilusões na categoria, dizendo que basta derrubar a direção do banco que tudo vai se resolver. A gente tem que saber contra quem a gente está brigando, a gente tem que saber qual é o nosso inimigo para a gente ser vitorioso nessa luta. Juliana, só temos aqui 3 minutos, tá? Oi? 3 minutos para você. Não, gente, eu queria falar aqui, na verdade, do que nós achamos que esse congresso, do ponto de vista das nossas bandeiras específicas do Banco do Brasil, ele tem um centro muito claro. E esse centro é organizar a luta contra o plano de funções, que, na nossa opinião, é o principal ataque que os funcionários do BB sofreram nos últimos anos. O banco simplesmente pegou a nossa principal bandeira de luta, que é a jornada de 6 horas, e transformou num ataque contra nós, reduzindo nossos salários para tentar reduzir o passivo trabalhista, que é um dos principais problemas do banco hoje. E aí eu acho que essa unidade toda que tem sido propagada aqui nesse congresso tem que se materializar em resoluções concretas pela luta contra o plano de funções. Agora, essa unidade, infelizmente, também tem que se dar em base a uma dura crítica à articulação. Porque essa história do plano de funções não começou agora. E é uma história que, embora seja muito curta, já tem alguns episódios muito lamentáveis. E que começaram na campanha salarial passada, quando a articulação deu um cheque em branco para o banco na campanha salarial. Porque foi isso que foi feito quando defendeu o acordo nas assembleias, apesar de não saber se tinha redução de salário, quais os cargos que atingiria, não se sabia nada. Nós defendemos contra. Muitas correntes que aqui estão presentes defenderam contra. E a articulação foi a favor. Naquele momento se abriu espaço para o banco apresentar a proposta em janeiro. E em janeiro também não se organizou nada. Nós fomos pegos desprevenidos por esse plano. E quando o plano foi implementado, foi anunciado pelo banco, tampouco a reação da articulação foi a reação à altura da disposição de luta que existia do funcionalismo. E aí eu vou dizer a vocês que aqui em São Paulo nós organizamos grandes atos, paralisações, e que havia muita disposição de luta. Agora, a primeira coisa que o Sindicato de São Paulo fez foi dizer que não era capaz de convocar uma assembleia para que a gente pudesse, nessa assembleia, organizar nossa luta contra o plano. Nós tivemos, pasmem vocês, que recorrer a um artigo do Estatuto para convocar uma assembleia pela base através de um abaixo-assinado. Isso é um absurdo. Um sindicato tem que, no mínimo, chamar uma assembleia. Não chamou. Nós chamamos pela base. E quando houve essa assembleia, o Sindicato de São Paulo cumpriu o vergonhoso papel de defender, além do calendário disperso, a adesão à CCV. E, felizmente, foi derrotado pela base. A ampla maioria da base presente naquela assembleia disse que era contra a CCV e que queria um calendário de mobilização concreto, e foi assim que se fez, se encaminhou. Eu vejo que hoje
Hoje, eu vejo que existe uma mudança na postura da articulação em relação a isso. Isso começa por chamar a greve agora que aconteceu no dia 30. Infelizmente, eu acho que essa demora em chamar a mobilização já teve consequências. Concluindo. E por isso é preciso que os companheiros façam uma reflexão. Uma reflexão de que é preciso organizar os trabalhadores por suas reivindicações no momento certo. De que não é preciso esperar para que os trabalhadores vão para cima dos seus sindicatos, para cima das suas direções. E esse é o momento, nesse congresso, para que a gente saia de um calendário comum que não espere até a campanha salarial. E mais do que isso, que esse congresso saia com uma orientação para todos os sindicatos, de que nós não podemos aprovar a CCV. A direção dos sindicatos não pode defender local algum. Como disse a Débora aqui, aceitar a CCV hoje é aceitar esse plano. Por isso é lamentável o que aconteceu em Brasília. No dia seguinte que Brasília aprovou a CCV, o banco usou isso contra nós. O boletim pessoal do Nery estava na tela do computador de todo mundo aqui. Concluindo, companheira. Dizendo, mais uma vez, que esse plano é um sucesso. Então eu acho que nós temos que sair do calendário unitário daqui, uma orientação para que ninguém assine, para que os sindicatos não defendam a assinatura da CCV. E por último, eu só queria, não vai dar tempo de eu desenvolver, mas eu queria pontuar o negócio da repressão. Todo mundo falou aqui o aumento da repressão. Eu acho que isso está ligado com o problema do assédio moral. E sinceramente acho que esse instrumento de assédio moral assinado pelos sindicatos com os bancos não ajuda nada. Nós estamos nos escondendo. Ao invés de ir para cima do banco, porque é um absurdo esse processo de repressão e de assédio moral que existe dentro dessa empresa hoje, nós estamos nos escondendo. Porque esse instrumento de assédio moral, o cara entra lá com um processo contra o banco e fica quietinho esperando a resposta. Porque tem que ter sigilo. Nós temos casos em São Paulo, companheiros que estão sofrendo, sendo assediados e que tem que ficar quietos esperando a resposta do banco. Nós também temos um caso, eu não sei se vocês sabem, mas no acordo coletivo assinado com o banco, diz o seguinte, que quem está sofrendo inquérito administrativo não pode ser eleito delegado sindical. Isso é um absurdo. A Contraf não pode assinar um acordo desse. 12 minutos. Porque tem tanta gente sofrendo inquérito administrativo que daqui a pouco ninguém vai poder ser delegado sindical. Nós temos um caso desse na delegação de São Paulo também. A companheira que foi eleita delegada sindical e que não, o banco não reconhece porque ela está sofrendo um inquérito administrativo. Que obviamente acontece por perseguição política. Então, eu acho que os sindicatos, a Contraf também tem responsabilidade e não só ficar aprovando moções contra a repressão, mas de fazer uma verdadeira campanha. Uma campanha que inclusive cobre isso do governo, porque é inadmissível um governo que viveu a ditadura, que lutou contra ela, que nesse momento onde ocorre uma brutal repressão dentro do Banco do Brasil não tome providências concretas para inibir esse tipo de prática. Obrigado.